Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. Vamos passar 10 minutos agora refletindo na Palavra de Deus, trazendo para os nossos dias, aplicando na nossa vida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, para todas as vezes que os vídeos forem postados, você receber a notificação. Já temos lá no canal disponível quase, acho que dá até mais que 70 vídeos, todos de 10 minutos. Através desses vídeos nós temos aprendido muitas coisas, O Senhor tem falado ao nosso coração. Apenas 10 minutos, passa muito rápido, você vai ver. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de entrar na nossa vida, de examinar os nossos pensamentos, o nosso coração e transformar a nossa vida, Quando nós temos o desejo no coração de buscar a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida, nós somos transformados. E hoje eu quero falar com vocês, continuar no livro de Atos, Deus tem falado muito comigo nesse livro. E hoje eu quero ler com vocês o capítulo 12. Nós vamos percorrer aí em alguns versículos, Atos, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do 1 e depois nós vamos ler aí a partir do 6 em diante. Vamos lá? Você que está com sua Bíblia pode abrir. Você que está no trabalho, fazendo alguma atividade, não consegue acompanhar na Bíblia, eu desafio você, Antes que o dia termine, pegue sua Bíblia, abra seu coração e deixe o Senhor falar com você através das escrituras dele. Diz assim, olha: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo isso, agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os 2 dias dos asmos. E agora nós vamos ler o 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e as quais diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo sido percorrendo uma rua, logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. Então é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir ela para vocês. Primeiramente nós vimos que Herodes estava perseguindo a igreja, perseguindo e maltratando, e ele mata Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João. Aqui nós temos a primeira morte de um dos discípulos de Jesus, dos 12 discípulos, no caso Judas foi o que traiu, ele mesmo aí procurou a sua morte, mas aqui Tiago foi o primeiro discípulo, a morrer pela fé em Cristo, discípulo de Jesus nós estamos falando, não de pessoas que seguiam a Jesus, porque nós já falamos até mesmo em um vídeo sobre a morte de Estevão, mas aqui Tiago foi o primeiro discípulo. E depois, após ele ter matado Tiago, ele prendeu, Pedro, deixou Pedro para que depois da Páscoa apresentasse ele. E naquela noite, quando Pedro ia ser apresentado no próximo dia, um anjo do Senhor apareceu a ele. Ele não sabia se era uma visão, se era um sonho ou se realmente estava acontecendo. E o anjo do Senhor, dirigiu ele para que ele fosse solto daquela prisão, para que as cadeias, que estavam sobre ele, sobre as mãos
caíssem sobre o chão e ele passasse pelas guardas e chegasse até a porta da prisão e fosse aí liberto, né? Então, aqui nós vemos duas histórias. Uma história, né, onde Deus livrou um dos seus discípulos com o próprio anjo do Senhor. E nós vemos uma história onde um dos seus discípulos morre, né? E o Senhor, ele falou muito comigo a respeito disso. Por quê? Em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins também podem acontecer, né? Nós que servimos a Deus, nós que estamos seguindo a palavra de Deus, a semana passada nós falamos a respeito do negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então nós falamos a respeito do vinde após mim, né? Falamos do vinde a mim também. Vinde a mim é quando nós estamos cansados, sobrecarregados, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ampara. O vinde após mim, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, é para que nós caminhamos com Jesus e que nós seguimos o que o Senhor coloca no nosso caminho para ser seguido. E muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, nós não vamos passar só por momentos bons. Nós não vamos ter só sucesso e vitória. Infelizmente, nós temos vivido um tempo da igreja, né, na terra, onde prega-se apenas prosperidade, crescimento, sucesso. Nós temos deixado de ouvir a palavra de Deus e nós temos ouvido palavras motivacionais, né? Deixamos de ouvir pregações verdadeiras para ouvir palestras, né, dentro da igreja. E isso tem nos deixado, como cristãos, fracos. Por quê? Porque nós estamos nos esquecido da igreja primitiva. O início da igreja, ele foi descrito por perseguições, por lutas, por mortes, por sofrimento pela palavra de Deus. E aí, às vezes, algumas pessoas dizem, né? Ah, mas é porque era o início, né? Porque a igreja estava começando. Mas se você for conhecer a palavra de Deus, né? Se você for conhecer os homens de Deus, mulheres de Deus, você vai ver que todas essas pessoas passaram por muitos momentos de sofrimento e eu poderia dizer que até mais sofrimento do que sucesso. Né? Eu não estou aqui falando para você que você não vai vencer, que você não tem o Senhor ao seu favor, para que as lutas que você estejam passando, né, elas não possam aí ser vencidas em Cristo. Sim, pode, mas você tem que entender que a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Então, o Senhor, ele sabe e conhece o propósito que a sua vida tem, que você tem, os planos e os projetos que ele tem para você. Então, quando ele achar que é tempo de continuar, você vai continuar. Quando ele achar que é tempo de vencer, você vai vencer. Mas quando ele achar que é tempo de parar, quando é tempo de perder, quando é tempo de encerrar, as coisas também vão encerrar na sua vida, também vão parar, também não vão dar certo na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina, há tempo para todas as coisas. Né? Nós temos aí exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram muito sofrimento. Eu me lembrei agora de Jó, já falamos sobre Jó. Jó, ele era um homem íntegro a Deus, um homem que servia a Deus. E nós sabemos o que aconteceu na vida de Jó, né? Então, o que eu quero te dizer hoje é o seguinte: se você é um discípulo de Jesus, se você caminha com Jesus, o Senhor conhece os planos e projetos que tem na sua vida. E você precisa buscar isso em Deus, para que Ele possa te direcionar. E assim como Tiago encerrou a carreira dele naquele momento, proclamando a fé dele em Cristo, Pedro continuou ainda. Pedro ainda tinha uma jornada pela frente a ser cumprida. Ainda não era o momento, mas nós sabemos que chegou o momento também lá na frente. Como eu disse, se nós formos conhecer a Escritura, veremos que os discípulos de Jesus, né, eles tiveram mortes e não foram mortes, podemos dizer assim, tranquilas, não, foram mártires mesmo, né? Temos conhecimento de sofrimento da parte daqueles que serviam a Jesus. E hoje não é diferente. Nós vamos viver aqui, vamos ter momentos bons, mas se você é discípulo de Jesus, se você vive a palavra de Deus, você vai ser perseguido, muitas coisas você vai ter que negar a si mesmo, muitas coisas não vão dar certo na sua vida. E sabe por quê? Porque nós não estamos aqui neste mundo para nos satisfazer e ter prazer desta terra. Não vamos.
nós vamos ter prazer na glória com o Senhor. Teremos sim momentos bons, mas também teremos momentos de luta. Então, você precisa conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a palavra para não sermos guiados por palavras motivacionais que apenas nos faz enxergar coisas boas e não entender que essa é a verdadeira palavra de Deus. Que se tiver sofrimento no caminho, que se tiver algo que você tem que passar, você vai passar. Como eu disse, 10 minutos, é muito pouco. Eu queria falar muito mais que Deus colocou ao meu coração, mas como eu disse, o Senhor tem falado comigo a respeito disso, né? E eu quis transferir para vocês hoje. O nosso tempo excedeu hoje, né? Mas eu quero incentivar você a ler a palavra de Deus, leia o livro de Atos, né, que é o início da igreja, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você está passando por um momento de aflição, luta, não pense que você não é digno, não pense que o Senhor não está com você, não pense que você não está caminhando os passos de Jesus, não pense que você está vivendo um fracasso, que você está fazendo algo errado, não. Lutas, dificuldades, momentos difíceis fazem parte da vida daqueles que servem a Deus. Que Deus abençoe seu dia e espero você aqui para o próximo vídeo.